Olá, minha querida família! Que bom que a gente está junto de novo. Vamos lá? Vamos abrir o coração para mergulhar na palavra de Deus hoje? Isso, chega mais perto. Vamos respirar fundo por um instante, aquietar a alma. Sabe, antes mesmo de abrir a Bíblia, o mais importante é abrir o nosso espírito, porque Deus já preparou um banquete para nós hoje. Vamos falar com Ele, então? Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Por favor, abre o nosso entendimento, fala com a gente, que a Tua palavra, Senhor, encontre uma terra boa, uma terra fértil aqui dentro de nós. É no nome de Jesus que a gente ora. Amém. Muito bem. As leituras de hoje, pessoal, elas são um contraste fascinante. A gente vai lá para Êxodo e depois para Mateus. E olha que interessante. De um lado, a gente encontra um homem, Moisés, cheio de más e de desculpas na frente de um chamado, uau, gigantesco. E do outro lado, no Novo Testamento, a gente vê um outro homem, Pedro, recebendo uma revelação que, nossa, mudou a história para sempre. Exatamente esse o ponto de hoje. De um lado, a desculpa. Do outro, a revelação. É a briga, sabe? Entre aquilo que a gente olha no espelho e diz eu não consigo e aquilo que Deus revela e diz, mas eu sou. Olha só a cena de Moisés lá em Êxodo. Deus chega e o chama para uma missão absurda. E a resposta de Moisés? É uma lista de desculpas. Ah, Senhor, mas eu não sei falar direito. Ah, mas e se eles não acreditarem em mim? Parece familiar? E Deus, com aquela paciência infinita, simplesmente pergunta: Moisés, o que é isso aí na sua mão? Era só um cajado, gente, um pedaço de madeira. Mas o que Deus estava dizendo era: não é sobre você, Moisés, é sobre o que eu posso fazer com pouco que você já tem. Agora, corta a cena. E a gente vai para Mateus. Totalmente o oposto. Jesus vira para os discípulos e faz a pergunta: e para vocês, quem eu sou? E Pedro não hesita. Ele não olha para dentro, para sua própria capacidade. Não, ele olha para cima. E vem a revelação direto do Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus é fundamental. É sobre essa rocha, Pedro. É sobre essa verdade que você acabou de declarar que eu vou construir a minha igreja. Entende? A firmeza de Pedro não estava nele, estava na revelação que ele recebeu. E aqui está a chave, que abre tudo. Deus não está procurando um currículo perfeito, gente. Ele não está atrás dos mais capacitados. Ele procura corações que dizem sim. É isso. Ele pega o nosso cajado, essa nossa sensação de eu não sou bom o bastante, e transforma num instrumento de poder. A nossa firmeza não vem do que a gente sabe fazer, mas de quem a gente sabe que ele é, a rocha. Ok, tudo isso é lindo, é poderoso, mas e na prática? Como é que isso funciona na segunda-feira de manhã? Vamos trazer essa verdade para a nossa realidade agora? Primeiro passo na nossa vida com Deus. Pintou a desculpa na mente? Aquela vozinha você não consegue? Na mesma hora a gente troca por adoração. É responder: é verdade, eu sou fraco mesmo, mas o Senhor é forte em mim. Segundo ponto, o emocional. A nossa identidade, ela não pode ser um crachá de sucesso ou fracasso, não. A nossa identidade está ancorada em Cristo, a rocha, e ponto final. E terceiro, como isso afeta nossos relacionamentos? Simples. Se a gente foi perdoado sem merecer, como é que a gente vai se relacionar com os outros com base no mérito deles? A base tem que ser a graça, é perdoar como fomos perdoados. E não para por aí, não. Essa mesma revelação, ela vai transformar completamente a maneira como a gente serve a Deus no nosso chamado e também como a gente lida com o nosso dinheiro, com as nossas finanças. Pensa no ministério, aquela sua habilidade, aquele seu jeito de falar, de servir, aquilo que você talvez ache pequeno, esse é o seu cajado. Não o despreze. É exatamente isso que Deus quer usar para fazer o impossível. Agora olha para as finanças. A nossa oferta, o nosso dízimo, não é só um valor que sai da conta. É a nossa rocha de aliança. É a gente declarando na prática: Deus, a minha fonte não é o meu trabalho, não é o governo, a minha fonte é o Senhor. Agora, vamos pegar toda essa verdade e selar ela bem fundo no nosso coração. Vamos fazer isso com uma oração de entrega e uma declaração de fé. Onde estiver, se puder, feche os olhos e repita isso comigo, ou apenas concorde em seu coração. Senhor, me ajuda a parar de olhar para o meu cajado com desprezo, com dúvida. Me ensina a enxergá-lo com a fé que vem do Senhor. Usa-me, Pai. Usa o que eu tenho em mãos, para a tua glória, em nome de Jesus.
E agora, com toda a convicção, vamos declarar a nossa identidade. Diga aí com fé: eu não sou definido pelas minhas inseguranças. Eu sou definido pela revelação de que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu estou edificado sobre a rocha inabalável. Amém e amém. E olha, deixa eu dar um conselho aqui de coração para coração. Por favor, não despreze o que Deus já colocou na sua mão. Aquele dom que você acha pequeno, aquele recurso que parece pouco, aquela ideia. Sabe por quê? Porque é exatamente com esse pouco que Deus vai envergonhar e confundir o faraó da sua vida. Pode acreditar. E para a gente fechar nosso tempo de hoje, eu quero deixar uma pergunta no ar. Uma pergunta para mastigar ao longo do dia, sabe? Pensa com sinceridade. O que Deus já te deu que você teima em chamar de insuficiente? Leve essa pergunta com você hoje e que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde e que, acima de tudo, Ele nos dê a ousadia de usar o nosso cajado e a sabedoria de construir nossa vida sobre a rocha. Um abraço bem forte, família, e a gente se encontra aqui de novo.